Vamos agora então ao último vídeo deste tópico do curso de Macroeconomia 2, que é investimento, a teoria do investimento, né? Então, nós vamos ver agora do estoque de capital desejado ao investimento. A gente vai ver alguns gráficos, dois gráficos, né, no qual a gente explica a relação entre estoque de capital desejado e o investimento. A figura 14.4, ela mostra um aumento da demanda por estoque de capital por um deslocamento para a direita da demanda por capital. Eu vou lá para o gráfico, depois eu volto aqui. Então a gente tem aqui DD0 é a demanda inicial, DD1 é o aumento da demanda por estoque de capital. Então, os empresários, os investidores estão demandando mais capital. E aí, como aumentou a demanda por estoque de capital, o preço sobe. Subiu de P0 para P1. Tá? Então, nós temos aqui que em P0, com o aumento da demanda, você tinha um estoque de capital K0. Se o preço se mantivesse em P0, o estoque de capital desejado com a nova demanda seria K1. Mas o preço subiu de P0 para P1 no curto prazo. Então nós temos aqui que o preço sobe e o estoque desejado continua em K0. Só que desse lado aqui, no painel B, nós temos o fluxo de investimento. Ele sobe aqui nos dois períodos. Temos I0, com P0 nós temos I0, tanto na curva de demanda anterior quanto na segunda curva de demanda. Então nós temos aqui um ponto de equilíbrio normal. Só que depois o fluxo de investimento aumenta, claro, a demanda por estoque de capital aumentou. Esse estoque de capital vai se traduzindo no longo prazo em maiores fluxos de investimento, até chegarmos aqui nesse nível aqui de 1, que é o novo nível de fluxo de investimento. E aí nós estaremos em P1, que teremos aqui K0, no estoque de capital K0. Então, por que não ocorre imediatamente um preenchimento desse ato aqui entre K1 e K0? Tá? Esse ato aqui, essa diferença que tem, né, aqui em DD1 entre P1 e P0 e o fluxo de investimento. Esse fluxo de investimento, ele não fecha rapidamente o hiato, a diferença que tem entre K1 e K0, entre o estoque desejado de capital e o estoque de capital disponível. Tá? Então a gente tem aqui, explicando, né? Aqui. No longo prazo, a oferta de capital novo é muito elástica. Então, o aumento da demanda no final, DD2, vai ser atendida sem muita alteração no preço, no longo prazo. No curto prazo, o preço aumentou para P1, que a gente viu lá, e levou o fluxo de investimento para I1, de 0 para I1, lá no painel B, aqui. Opa! O fluxo subiu de 0 para I1, mesmo com o aumento de preço de P0 para P1, aqui do estoque de capital. Tá? Então os empresários demandaram mais capital e investiram mais porque demandaram mais capital. A unidade de medida do painel A é a unidade de capital. A gente viu lá que a unidade de capital, no vídeo anterior, corresponde ao preço de um imóvel, de construção de um imóvel, né, de uma residência. Logo, o deslocamento de K0 para K1 pode significar de 100 a 150 Boeing 747, por exemplo. Tá? 50 Boeings a mais. 50 aviões a mais. A unidade de medida implícita no painel B corresponde à unidade de capital por período. Investimento aumentado, que muda de 0 para I1, poderia ser 11 aviões novos ao ano, contra 10 aviões novos ao ano. Tá? Então, nós temos um avião novo por ano. Né? E 0 seria 10 aviões novos, e I1 seria 11 aviões novos. Então, um avião novo por ano
de aumento de investimento, um aumento de 10% na taxa de investimento. Perceba que o investimento à taxa I1 não precisa eliminar o hiato de capital em um único período, certo? Então, em um período somente, você tem um avião novo, tá? E isso não elimina aquele hiato de capital lá entre K0 e K1. Tá? O hiato de capital entre K0 e K1 pode ser 50 Boeings, enquanto o aumento de investimento anual é um avião por ano. Tá? Então tem 50 Boeings ali de hiato, de diferença, contra um avião por ano, tá? A mais, adicional. Tá? Ou 11 aviões por ano novos. Né? E uma taxa de investimento adicional, incremental, de um avião novo a mais, né, por ano. Então, as escalas horizontais nos painéis não são comensuráveis, A e B. Por que o investimento não aumenta para eliminar instantaneamente o hiato entre K estrela e K existente, K0 e K1? Tá? Por que o investimento não dá um salto e elimina logo aquela diferença de 50 aviões? Porque existem custos de ajuste ou ajustamento. Tá? Existem custos de ajuste ou ajustamento. Se o estoque de capital desejado muda, o estoque de capital se ajusta para o novo nível desejado ao longo do tempo. Tá certo? Então, na medida que o estoque de capital desejado muda, o estoque de capital vai se ajustando para o novo nível desejado ao longo do tempo. E o investimento em cada período ele é determinado pelo parâmetro da velocidade desse ajuste. Tá certo? Então o investimento vai sendo influenciado pela velocidade desse ajuste, sendo que existem custos de ajustamento que afetam essa velocidade, reduzem essa velocidade. Tá? Então nós temos aqui, por exemplo, dois gráficos. Aqui a gente tem o gráfico do estoque de capital desejado, né, em vários períodos. No período anterior, K-1, K0, K1. E aqui outros Ks. Essa parte preta desse gráfico de barras, essa parte preta aqui são os hiatos, as diferenças entre o estoque de capital efetivo, corrente e desejado. Tá? Então reparem que ao longo do tempo esse hiato vai se fechando até chegarmos no nível aqui, né, no finalzinho, onde se fecha. E aqui embaixo, no painel B, nós temos a queda desse hiato, o hiato se fechando ao longo dos anos. Tá? Então, por que isso? Porque existem custos de ajustamento. Tá? Se você imaginar a construção, por exemplo, você tem lá o estoque, né, de imóveis, aliás, o estoque de materiais de construção e o estoque de oferta de mão de obra. Né? Então você tem lá uma defasagem, um déficit habitacional. Aí você tem que fechar esse déficit. Na medida que você tem uma série de investimentos, um montante alto de investimentos em novos imóveis, você tem esse déficit ainda permanente, ainda lá constante. Na medida que você vai construindo novos imóveis, esse déficit esse ato, vai se fechando. Só que você tem custos de ajustamento, por exemplo. Você tem custos para tomar capital, que como nós vimos, esse capital é influenciado pela taxa de juros. Você tem custos de ter restrições de mão de obra, como nós vimos lá atrás, pedreiros, carpinteiros, mestres de obra e tal, que não tem disponibilidade de tantos construtores assim. Então você tem que formar mão de obra nesse processo, trazer novos construtores para o mercado de trabalho. Né? Isso tudo leva a custos de ajustamento, que são lentos. Só que ao longo do tempo, no longo prazo, esse ato que a gente está vendo aqui, que são essas barras pretas aqui embaixo, esse ato vai se fechando. E são essas diferenças aqui entre o capital desejado e o capital efetivo.
né? A gente está tendo aqui esse ato se fechando. Tá? Então, o investimento novo não fecha o hiato por conta dos custos de ajustamento. Tá certo? Aqui nós temos os componentes do investimento como fração do PIB de 1959 a 2005, longo prazo, nos Estados Unidos. Um gráfico aí que está no livro também, que já citamos, do Dornbusch, Fischer e Startz. Nós temos aqui 3 modalidades de investimento: não residencial fixo, residencial, e o investimento em estoques. Longo prazo aqui. Tá? 3 tipos de investimento, está aqui. O investimento em estoque é muito pequeno e às vezes negativo. E muito volátil. Reparem aqui. Às vezes a taxa de investimento, o nível de investimento é negativo, cai abaixo de zero aqui. Esse ponto aqui é abaixo de zero. Né? Você pode ter, olhando essa curva de estoques, que é a primeira curva embaixo aqui, você tem às vezes o estoque flutuando, né, para níveis abaixo de zero. E é muito volátil. Dos 3 é o mais volátil. Olhando o gráfico aí, as 3 séries, você pode ver que a mais volátil é o nível de estoques, investimento em estoques. Né? Depois, os investimentos residenciais e não residenciais fixos têm um perfil parecido, sendo não residencial fixo, tem um percentual do PIB maior. Né? Aqui no eixo vertical nós temos investimento como percentual do PIB. E o não residencial fixo tem um percentual maior, né, do que o investimento residencial. Né? O não residencial fixo são os grandes investimentos aí de, né, grandes supermercados, grandes hotéis, né? São não residenciais, são voltados totalmente para o comércio, para serviços, escritórios, né? Prédios, grandes prédios de escritórios. Né? E investimento residencial é investimento voltado aí dos condomínios, são investimentos em condomínios, Minha Casa Minha Vida, né? Enfim, investimentos voltados à habitação, seja popular, seja de alto padrão. Mas os investimentos não residenciais fixos correspondem, aqui no Brasil também, à maior parcela do PIB. Tá? Aqui então nós temos investimento residencial e taxa de juros hipotecárias de 1973 até 2005 também nos Estados Unidos. Investimento residencial com proporção do PIB, né? Ele apresenta um perfil ali que é bastante correlacionado negativamente com a taxa de juros hipotecária. Né? Então, conforme a taxa de juros cai, o investimento residencial com proporção do PIB aumenta, e conforme a taxa de juros aumenta, o investimento residencial com proporção do PIB cai. Já tinha mencionado isso lá atrás, né, no vídeo anterior, mas temos aqui dois gráficos, aqui, 2 séries que mostram claramente esse período aí, esse comportamento, né, de correlação negativa entre as 2 séries. Reparem que nós temos aí também essas barras cinzas, né, que são períodos críticos, né, no qual a taxa de juros hipotecária sobe bastante, né, ou quando ela cai bastante também. Né. E a gente vê esse perfil bem claro aí de correlação negativa. O investimento residencial é baixo quando as taxas de juros hipotecárias são altas e é alto quando o inverso acontece. A moradia distingue-se como ativo por causa da sua vida longa. A demanda pelo estoque de moradias depende do retorno real líquido obtido pela posse de moradias. Quando você tem uma moradia, a chamada casa própria, você tem um retorno real líquido. Né? Sobra mais dinheiro, por exemplo, para você investir quando você tem a sua casa, o seu imóvel, né? Quando você não paga aluguel. Né? Embora, em termos racionais, às vezes vale mais a pena para as pessoas jovens morar em imóveis menores, com aluguéis mais baixos e acumular recursos
para depois comprar ou dar uma boa entrada na casa própria. Não vale a pena partir direto para a casa própria, em geral, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Não vale a pena partir direto para a casa própria. Casou, quem casa quer casa, vai lá e vai para a casa própria direto, vamos construir, ou vamos financiar uma casa em 30, 40 anos. Não vale a pena. Tá? Melhor é alugar, ainda mais um casal que tem 2 salários aí, aluga uma casa, um apartamento menor, um aluguel mais baixo, fica ali uns 4, 5 anos morando, até para ver se dá certo o casamento, depois vai parte para um imóvel maior, e aí já com uma reserva, com dinheiro guardado para poder dar uma entrada maior e aí financiar uma parcela menor do imóvel e pagar esse imóvel em menos tempo, né? Botar aí 15, 20 anos no máximo para pagar um bom imóvel, no máximo. Né? Em 15 anos, se a pessoa juntou uma boa reserva, o cara consegue pagar o imóvel, ele vai levar o quê? 20 anos e vai estar com o imóvel pago, né? Em vez de pagar por 30 anos, por mais. Estou pegando aqui prazos assim, mas exatamente não é exatamente isso. Depende se a pessoa juntar, por exemplo, hoje uns 200 mil, 100 mil reais, né, a pessoa pode começar a pensar em financiar um bom imóvel. Né? Dar uma entrada para financiar um bom imóvel. Mas se a pessoa entra e quer financiar um bom imóvel com uma entrada de 30 mil, 10 mil, 15 mil reais, a pessoa não vai conseguir financiar um bom imóvel e vai estender por muito tempo o pagamento desse financiamento imobiliário. E aí não é interessante. Né? Então é melhor a pessoa ficar um tempo no aluguel, um aluguel barato, um aluguel baixo, que caiba no bolso, junta recursos, né? E monta uma reserva para poder comprar o imóvel, para poder no mínimo dar uma boa entrada para comprar o imóvel. Essa é a lógica que deveria ser seguida, mas muitas pessoas não seguem. A política monetária tem fortes efeitos sobre o investimento em moradias, porque a demanda por moradias é sensível às taxas de juros. Já tinha falado sobre isso também. Aqui a razão entre estoques industriais e vendas. Tá? Repara que ela vai caindo também nos Estados Unidos, de 1958, né? 59 por aí, até 2005. Né? Estoques industriais, vendas. Né? A gente tem aí essa razão caindo historicamente. Né? Porque os estoques, como proporção das vendas, vêm diminuindo. Isso é um sinal de eficiência, porque realmente, hoje em dia, o giro dos estoques é menor. Né? Então, aliás, é maior. Esse giro dos estoques permite que as empresas mantenham menos estoques, né? e com isso o peso dos estoques sobre as vendas diminui. Isso é bom para as empresas, né? Quer dizer que elas vendem mais do que mantêm estoques. O investimento consiste em matérias-primas, bens de processo de produção, bens completos mantidos pelas empresas antes da venda dos produtos. Pode-se manter estoques, pois os estoques podem atender demandas futuras, o custo é menor quando a encomenda é feita em grandes quantidades e menos frequência. Né? Quando você tem grandes quantidades encomendadas e menor frequência, né, você tem menor custo de estoques. E foi isso que aconteceu nesse período. Né? Você teve um aumento das quantidades e frequências menores, até com o comércio eletrônico e tudo mais. Então você tem um custo menor de estoques e também manter estoques suaviza a produção. Né? Além de ter maior segurança para atender demandas futuras, uma coisa difícil para o empresário não atender demanda. Né? O cliente vira as costas e não volta mais. O consumidor fica insatisfeito se não tem sua demanda atingida, vai buscar a concorrência. Já no caso final ali, suaviza a produção também. Né? Quando você tem estoques mantidos, você tem uma produção mais suave. Você pode produzir menos. Né? Pode produzir menor quantidade, a produção fica mais suave porque você tem estoques para suportar aí um período maior de vendas. Aqui a mudança no PIB e o nível de investimento em estoque. Tá? A mudança no PIB está no eixo do lado esquerdo, mudança do PIB, bilhões de dólares.
também nos Estados Unidos. E do lado direito a gente tem investimento em estoque, em bilhões de dólares. Reparem que o investimento em estoque é bastante volátil também, e mais volátil que as mudanças no PIB. Né? E temos aí uma correlação grande, né, entre mudança no PIB e investimentos em estoques. A razão desejada entre estoques e vendas finais depende de variáveis econômicas. Quanto menor for o custo de encomendar novos bens e quanto mais rapidamente esses bens chegam, menor a razão estoque e vendas. Então, quanto mais baixo for o custo de encomendar novos bens e quanto mais rapidamente os bens chegarem, menor a razão estoques e vendas. Né? Porque tem mais segurança para comprar estoques. A empresa tem mais segurança em comprar estoques, investir em estoques. A razão estoque e vendas pode também depender do nível de vendas. Quanto maior o nível de vendas, menor a razão estoques e vendas. Foi isso que aconteceu nesse gráfico aqui. As empresas passaram a vender mais e diminuíram o seu custo de manter estoques, de comprar estoques. Isso é um indicador positivo de queda da razão entre estoques industriais e vendas. Tá? Depende também da taxa de juros. O aumento da taxa de juros reduz a razão estoque e vendas. Aqui a área cinzenta, período de recessão. E aqui nós temos as vendas e produto, o PIB e as vendas na recessão e na recuperação. Período de 81 a 83, nos períodos mais excessivos, se não o mais excessivo, não, um dos mais excessivos da história americana. O mais excessivo foram a Grande Depressão e a Grande Recessão aí de 2008, 2009. Né? Foi a Grande Recessão e a Grande Depressão, 1929, e boa parte dos anos 30. Nesse período nós tivemos uma das piores recessões dos Estados Unidos, 81 e 83, e aqui você tem o PIB caindo, despencando aqui, né, nessa área cinzenta, e temos também as vendas despencando também. E olhamos aqui o PIB e as vendas e notamos aqui uma grande correlação entre essas duas variáveis, vendas e PIBs. Né? E PIB, né? Nesse período aqui, que começa no primeiro trimestre de 81 e vai até o quarto trimestre de 83. Tá? Aqui o investimento em estoque flutua mais que proporcionalmente no ciclo econômico do que qualquer outro componente da demanda agregada. O investimento em estoque é muito volátil. Tá? À medida que a recessão evolui, a demanda desacelera e as empresas aumentam involuntariamente seus estoques. Quando a recessão surge, as empresas elas aumentam seus estoques. Involuntariamente elas não querem, mas aumentam, porque as pessoas não compram. Né? Os estoques ficam parados. As empresas não conseguem desovar, vender seus estoques. E aí aumenta a razão estoque e venda. A produção é então reduzida e as empresas atendem a demanda por meio de vendas de bens dos estoques, descontos, liquidações, etc. Aqui o investimento no Brasil, né, nós temos aí dados atuais, né, a gente falou aí, usou muitos dados antigos aí da economia americana, mas o melhor fica para o final. Né, a gente tem aí a economia brasileira sendo analisada nas três principais variáveis referentes a estoque no Brasil. A estoque não, desculpe, a investimento no Brasil. Formação bruta de capital fixo, FBKF. Tá? Nós temos aqui os indicadores em bilhões de reais, os indicadores em proporção do PIB, a linha vermelha. A barra cinzenta é a formação bruta de capital fixo em bilhões de reais. E temos aqui a variação percentual, também o crescimento da formação bruta de capital fixo. Então temos aí de 2010 até 2023, sendo que 2022 e 2023 são estimativas, previsões com base no relatório Focus do Banco Central do Brasil. A fonte aqui, IBGE e relatório Focus. Tá? Nós temos aqui de novo um gráfico de dois eixos. No eixo do lado esquerdo, nós temos aí o valor referente
a barra cinzenta, que é a formação bruta de capital fixo em reais bilhões. Então, do lado do eixo vertical esquerdo, nós temos bilhões de reais. Do eixo oposto, o eixo do lado direito, nós temos porcentagens. Tá? Então as duas linhas referem-se ao eixo do lado direito. E a barra cinzenta refere-se ao eixo do lado esquerdo. E nós temos aí uma queda, né, da formação bruta de capital fixo, o eixo em vermelho, como proporção do PIB. Uma queda que se acentuou justamente na recessão que foi ali de 1914, final de 2013, ela começa a cair, né? 2014, 2015, 2016 também, né? Até 2016 a economia já sai um pouco da recessão, mas ainda caminha a passos muito lentos. E depois aí ela tem um nível de estagnação ali em 2017, ela, né, se acomoda numa taxa de investimento baixa. Tá? A taxa de investimento ali, porque se você olhar embaixo, em 2017, 2018 e tal, fica em torno de 13%, né? E depois cai ainda para 11%, né? Em 2022, previsto para o ano passado, 2022, e vai cair, fica em torno de 11% também, a previsão para esse ano de 2023. Quer dizer, um nível de investimento muito baixo, se comparado, por exemplo, com 2010, que tinha 20,53%, 2011, 20,61%, 2012, 20,72%, né? 20,72%, 2013, 20,91%. Né? Depois a taxa vai caindo e chega no nível muito baixo, que é a taxa atual. Com essa taxa, a gente não vai crescer muito. Né? A má notícia é essa. A taxa de 11% a gente não cresce muito. Tá? Nós crescemos um pouco mais em 2021 e 2022 em função do consumo. Né? Incentivos ao consumo, auxílio emergencial, agora a Bolsa Família esse ano, de 2023 e tal. Crescemos muito em função do consumo, mas o crescimento do consumo é um crescimento ilusório, né? Que é o crescimento chamado de voo de galinha. Né? A gente tem aquele crescimento que se expande por um curto período, que atende às vezes muito mais a fins políticos do que propriamente a fins de equilíbrio sustentado, crescimento sustentado de longo prazo da economia. Então nós temos aqui esses gráficos, e aí nós temos aí o gráfico cinza, que corresponde às taxas de crescimento e queda, né, as variações da taxa de proporção do PIB, né, da taxa de investimento. Então aí, reparem que, mesmo assim, nós tivemos uma recuperação em 2021, né, ali na pandemia, que tínhamos um crescimento, uma variação de 16%, quase 17%, 16,5% da taxa de investimento, mas é uma recuperação sobre uma base muito baixa, que foi a base de 2020. Nós tínhamos ali uma queda em 2020 de 0,52%, né? Depois uma recuperação bem abrupta em 2021 e depois tivemos de novo em 2022 a previsão para uma variação de investimento baixa. Quer dizer, foi uma recuperação também só por conta da recuperação da pandemia. Em 2022, a previsão, a estimativa é que tenhamos aí também uma taxa, uma variação, um crescimento muito baixo da taxa de investimento. 2023 vai crescer mais um pouquinho, mas é um crescimento muito baixo. Né? Perto do crescimento que nós tivemos em 2010 de 7,5% de crescimento ali na FBKF, na linha cinza, terceira linha também da tabela que está abaixo do gráfico ali. Em 2010 nós tínhamos 7,5% de crescimento, o último crescimento elevado que nós tivemos. Né? Depois tivemos em 2018 um crescimento de 5,23% também, né? Um crescimento interessante. Depois aí nós tivemos crescimentos baixos aí, né? Enfim, e a taxa declinante, taxa sempre declinando aí, taxa maior em relação ao PIB, né? A porcentagem de investimento em relação ao PIB, 20,53% em 2010 e agora 11,38% em 2023, a previsão
do Boletim Focus do Banco Central do Brasil. Quer dizer, nós temos aí um nível de investimento muito baixo que não sustenta o crescimento desejado, esperado e almejado, ansiosamente esperado para a economia brasileira. Um investimento baixo, que gera um crescimento baixo, que gera uma recuperação do nível de emprego, que é a última variável que reage a essa dinâmica, também baixo. Aí agora a gente tem aqui a lista de exercícios da ANPEC, do livro da ANPEC, que é aí, o livro da Cristiane Schmidt e do Bruno Schroeder, Macroeconomia, Questões da ANPEC, capítulo 5. Essa edição que eu estou usando aqui é de 2011, uma edição mais antiga, mas é só procurar os exercícios lá que falam sobre investimento, QDTube, depreciação, né? Teoria do investimento, assunto que nós abordamos aqui. Né? Então, os exercícios estão resolvidos no livro da Cristiane Schmidt e Bruno Schroeder. É só olhar lá, tentar resolvê-los, mesmo que estejam resolvidos, tentar, né, olhar lá, respondê-los e tal, e se não conseguir, dar uma olhada lá na resposta. Tentem examinar essas questões com cuidado, que elas costumam cair nas provas da ANPEC. Tá? Quem tiver uma edição mais nova do livro de Macroeconomia Questões da ANPEC, pode usar uma edição mais nova e buscar essas questões lá no livro. Tá? É isso, terminamos aqui então teoria do investimento, a base, como eu falei, para leitura, o capítulo do Dornbusch Fischer Starts, capítulo 14. É isso, obrigado por me ouvirem. Né? Até o próximo tópico sobre Macroeconomia 2. Até lá.